Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Foi d'Album, de Katherine Mansfield. Uma narradora onipotente, onipresente, sensacional, que desnuda até os pensamentos e sonhos. É um conto existencialista, quanta imaginação. E platônico. Boa leitura. Foi d'Album, de Katherine Mansfield. Ele era realmente uma pessoa inacreditável, tímido demais, com absolutamente nada para dizer. E que peso! Ao visitar alguém, ele nunca sabia quando ir embora e ficava sentado horas e horas até que as pessoas chegassem quase ao ponto de gritar e sentissem ímpeto de atirar sobre ele alguma coisa bem grande, um aquecedor, por exemplo. E então, ele, encabulado, saía. O estranho era que, à primeira vista, ele parecia interessantíssimo. Todo mundo concordava nisso. Se entrássemos no café à noite, veríamos ali, sentado num canto, com uma xícara de café à sua frente, um rapaz moreno, magro, vestido com uma camiseta azul e, sobre ela, uma pequena jaqueta de flanela cinza. E, de certa maneira, aquela camiseta azul e a jaqueta cinza com mangas curtas demais davam-lhe o ar de um moço que decidiu fugir para o mar, que teria realmente fugido e a qualquer momento se levantaria para atar na ponta de um cajado uma trouxa feita com um lenço, na qual estaria um retrato de sua mãe e uma roupa de dormir, e sairia para dentro da noite e morreria afogado. Um passo em falso na beira do cais, bem no momento em que caminhava para o navio, talvez. Ele tinha cabelos pretos cortados curtos, olhos castanhos com longos cílios, faces brancas e uma boca fazendo sempre beiço, como se estivesse se esforçando para não chorar. Quem poderia resistir? Ah, o coração da gente ficava apertado ao vê-lo. E como se isso não fosse bastante, havia seu jeito de corar. Todas as vezes que o garçom se aproximava, ficava escarlate. Parecia que tinha acabado de sair da cadeia e que o garçom sabia. Quem é ele, querida? Você sabe? Sei, seu nome é Ian French, pintor. Muitíssimo inteligente, dizem. Alguma mulher começou por dedicar-lhe um terno carinho maternal. Perguntou-lhe com que frequência ele tinha notícias de casa, se tinha suficientes cobertores na cama, quanto leite bebia cada dia. Mas quando uma vez ela foi ao seu estúdio para fazer uma vistoria em suas meias, tocou e ninguém atendeu, embora ela jurasse ter ouvido a respiração de alguém dentro da sala. Um caso sem esperança. Uma outra decidiu que ele precisava se apaixonar. Ela o atraiu para o seu lado, chamou-o de menino, inclinou-se sobre ele fazendo-o sentir o perfume de seus cabelos, pegou-lhe o braço, disse-lhe como a vida podia ser maravilhosa se apenas tivéssemos coragem. E foi ao seu estúdio uma noite, e tocou, não havia esperança. O que o coitado do moço precisa é de um verdadeiro estímulo, disse uma terceira. Então, lá se foram eles para cafés, cabarés, pequenas danceterias, lugares onde se bebia alguma coisa que tinha gosto de suco de damasco, mas que custava 27 shillings a garrafa e era denominado champanhe. Outros lugares, emocionantes demais, onde a gente se sentava na mais terrível escuridão e onde sempre tinham atirado em alguém na noite anterior. Mas ele não tinha a menor reação. Apenas uma vez se embebedou, mas, em vez de desabrochar, ficou sentado, petrificado, com 2 manchas vermelhas nas faces, como, meu querido, a imagem morta daquele ragtime que estavam tocando, uma broken doll. Mas, quando ela o levou de volta ao seu estúdio, ele tinha se recuperado e lá embaixo, na rua, disse-lhe boa noite, como se tivessem vindo juntos da igreja para casa. Não havia esperança. Depois, Deus sabe quantas tentativas mais, pois o espírito da bondade custa muito a morrer nas mulheres. Elas o abandonaram. Eram ainda perfeitamente encantadoras, é claro,
e convidavam-no para os seus espetáculos e falavam com ele nos cafés. Mas era só. Quando se é artista, não se tem tempo para os que não correspondem, não é mesmo? E, além disso, eu penso que deve haver qualquer coisa suspeita. Você não acha? Não pode ser tudo tão inocente como parece. Por que vir para Paris? Se quer ser um anjo de inocência? Não, eu não estou desconfiada, mas... Ele morava no alto de um edifício tristonho que dava para o rio. Um desses prédios que parecem tão românticos em noites chuvosas ou em noites enluaradas, quando as persianas e a porta pesada estão fechadas e o anúncio: um pequeno apartamento para alugar imediatamente. Brilha com indizível desesperança. Um daqueles edifícios que, durante o ano inteiro, tem um odor tão pouco romântico, onde a porteira vive dentro de uma gaiola de vidro no térreo. Embrulhada num chale imundo, ela mexe alguma coisa em uma frigideira, retirando com a concha migalhas que joga para um cachorro inchado que cochila numa almofada de contas. Encarrapitado lá em cima, o estúdio tinha uma vista maravilhosa. Das 2 janelas grandes, ele via o rio. O morador podia ver as embarcações e os batelões balançando para cima e para baixo, e a orla de uma ilha plantada com árvores como um ramalhete redondo. A janela lateral dava para um outro prédio, ainda mais miserável e menor, e mais abaixo havia um mercado de flores. Podia-se ver o topo de enormes sombrinhas terminadas com os babados estampados de flores de cores vivas. Barracas cobertas com toldos listrados, onde vendiam-se plantas em caixas e palmeiras úmidas, brilhantes em jarras de barro. Entre as flores, as velhas senhoras corriam de um lado para outro como caranguejos. Realmente, ele não precisava sair. Se sentasse junto à janela até que a sua barba branca descesse pelo peitoril, ainda assim continuaria tendo alguma coisa para desenhar. Como aquelas meigas mulheres teriam ficado surpresas se tivessem conseguido abrir a porta, pois ele conservava seu estúdio na mais perfeita ordem. Tudo estava arrumado de modo a formar um desenho, uma espécie de pequena natureza morta. As panelas com as tampas na parede atrás do fogão, a vasilha para ovos, jarro para leite e bule de chá em cima da prateleira, os livros, a lâmpada com a cúpula de papel frisado sobre a mesa, uma cortina indiana com uma franja onde caminhavam leopardos vermelhos cobria seu leito durante o dia. E na parede ao lado, na altura dos olhos de quem estivesse deitado, havia uma pequena mensagem muito bem impressa: levante-se imediatamente. Todos os dias a mesma coisa. Enquanto havia boa luz, ele trabalhava como um escravo de sua pintura. Depois cozinhava as próprias refeições e arrumava o estúdio. E de noitinha ia para o café ou ficava em casa, lendo ou organizando listas de despesas muito complicadas, intituladas Devo me contentar com, que terminava com a declaração sob juramento: juro não exceder esse total no próximo mês, assinado Ian French. Nada suspeito com relação a isto, mas aquelas mulheres perspicazes estavam inteiramente certas. Aquilo não era tudo. Uma noite, ele estava sentado perto da janela lateral, comendo ameixas e jogando os caroços no topo dos enormes guarda-sóis no mercado de flores deserto. Tinha chovido. A primeira verdadeira chuva de primavera do ano. Havia um brilho de lantejoulas em todas as coisas e o ar cheirava a brotos e terra molhada. Muitas vozes em tom lânguido e contente soavam no ar fosco, e as pessoas que tinham vindo para fechar suas janelas e trancar as persianas, em vez disto, debruçavam-se nelas. Lá embaixo no mercado, as árvores estavam sarapintadas com o verde novo. Que árvores eram aquelas? Perguntou-se. E depois veio o acendedor de lampiões. Ele olhou fixamente para o pequeno prédio miserável do outro lado da rua e, de repente, como em resposta ao seu olhar, 2 batentes abriram-se e uma jovem saiu para o pequenino balcão carregando um vaso de narcisos.
Era uma moça estranhamente magra, vestindo um avental escuro com um lenço cor-de-rosa atado em volta dos cabelos. As mangas estavam enroladas quase até os ombros e seus braços finos brilhavam contra o tecido escuro do avental. Sim, sem dúvida está bastante quente. Isso vai fazer bem a eles, ela disse, colocando o vaso no chão e virando-se para alguém dentro de casa. Enquanto virava, levou as mãos até o lenço e empurrou para dentro dele alguns fios de cabelo. Baixou a vista para o pequeno mercado e levantou-se para o céu. Mas o lugar onde ele estava sentado era como se fosse um vácuo. Ela simplesmente não via o prédio do outro lado da rua. E depois desapareceu. O coração dele caiu pela janela lateral de seu estúdio e desceu para o balcão do prédio da frente. Enterrou-se no vaso de narcisos embaixo dos botões entreabertos e hastes verdes. A peça com o balcão era a sala de estar e a seguinte a ele era a cozinha. Ele ouviu o retinir de pratos, pois ela estava arrumando a cozinha depois do jantar. Em seguida, veio até a janela e bateu um pequeno esfregão contra a beirada da sacada e dependurou-o em um prego para secar. Ela nunca cantava nem destrançava o cabelo ou levantava os braços para a lua como se espera que as jovens façam. Usava sempre o mesmo avental escuro e o lenço cor-de-rosa na cabeça. Com quem ela vivia? Ninguém mais vinha àquelas 2 janelas e ainda assim ela estava sempre falando com alguém dentro da sala. Sua mãe, ele concluiu, era uma inválida. Elas costuravam para fora, o pai tinha morrido. Tinha sido um jornalista muito pálido com bigodes longos e uma mecha de cabelos negros caindo sobre a testa. Trabalhando o dia todo, elas ganhavam o suficiente para viver, mas nunca saíam e não tinham amigos. Agora, quando sentava-se à mesa, ele tinha de fazer um conjunto inteiramente novo de juramentos. Não ir para a janela do lado esquerdo antes de uma certa hora. Assinado Ian French. Não pensar nela enquanto não tivesse guardado as coisas de pintura. Assinado Ian French. Era muito simples. Ela era a única pessoa que ele queria de fato conhecer. Porque era, ele concluiu, a única outra pessoa viva que tinha exatamente a sua idade. Ele não tolerava mocinhas que viviam rindo e não gostava de mulheres feitas. Ela era da idade dele, era bem exatamente igual a ele. Ele sentava-se em seu estúdio escuro, cansado, um braço pendendo sobre as costas da cadeira, olhando para além da janela em frente e vendo-se lá dentro com ela. Ela era de temperamento violento. Às vezes discutiam terrivelmente os dois. A moça tinha um jeito de bater os pés e torcer as mãos no avental, furiosa. E era muito raro ela rir. Apenas quando contou a ele sobre um absurdo gatinho que teve, certa vez, que costumava urrar e fingia-se de leão quando lhe davam carne para comer. Ela ria com coisas assim, mas em geral eles sentavam-se juntos muito quietos, ele na mesma posição de agora, e ela com as mãos dobradas sobre o peito, assentada sobre os pés, conversando em voz baixa ou silenciosa e cansada, depois do dia de trabalho. Com certeza ela nunca perguntava sobre suas pinturas e, naturalmente, ele fazia os mais maravilhosos esboços dela. O que ela odiava, porque ele a pintava tão magra e tão sombria. Mas o que poderia ele fazer para conhecê-la? Isto podia durar anos. Então, ele descobriu que uma vez por semana, à noite, ela fazia compras. Em 2 quintas-feiras sucessivas, ela veio à janela usando uma capa fora de moda sobre o avental e carregando uma cesta. Do lugar onde estava sentado, ele não podia ver a porta da casa, mas na noite da quinta-feira seguinte, na mesma hora, pegou o boné e correu escada abaixo. Havia uma linda luz rosada sobre todas as coisas. Ele viu aquela luz brilhando no rio e as pessoas que caminhavam em sua direção tinham faces e mãos rosadas. Encostou-se num lado do prédio esperando por ela e não tinha ideia do que faria ou diria. "Lá vem ela", disse uma voz dentro de sua cabeça.
Ela estava andando muito rapidamente com passos curtos, leves. Com uma das mãos carregava a cesta, com a outra segurava a capa. O que ele podia fazer? Apenas segui-la. Primeiro, ela entrou na mercearia e demorou-se muito tempo lá dentro. Depois foi ao açougue, onde teve de esperar sua vez. Depois ela ficou um tempão na loja de tecidos combinando alguma coisa. E então foi à casa de frutas onde comprou um limão. Enquanto a observava, ele teve, mais que nunca, a certeza de que devia apresentar-se a ela naquele momento mesmo. A tranquilidade da moça, sua seriedade, sua solidão. A própria maneira como caminhava, como se estivesse ansiosa para não ter mais nada a ver com este mundo de adultos. Tudo era tão natural para ele e tão inevitável. Ela é sempre assim, ele pensou com orgulho. Não temos nada a ver com essa gente. Mas agora ela estava a caminho de casa, e ele estava tão longe como sempre. De repente, ela entrou na leiteria e, através da janela, ele a viu comprando um ovo. Ela tirou da cesta com enorme cuidado, um ovo escuro, de formato bonito, exatamente o que ele teria escolhido. E quando ela saiu da leiteria, ele entrou. Num instante, ele estava outra vez do lado de fora, seguindo-a para além de sua própria casa, atravessando o mercado de flores, esquivando-se entre os enormes guarda-sóis e andando sobre folhas caídas e sobre as marcas redondas nos lugares onde tinham estado os vasos. Insinuou-se através da porta do edifício onde ela morava. Subiu as escadas, tendo cuidado de pisar ao mesmo tempo que ela, para que não o notasse. Finalmente, ela parou e tirou a chave de dentro da bolsa. Quando ela a colocava na fechadura, ele subiu correndo e encarou-a. Corando, mais vermelho do que nunca, mas olhando para ela com severidade. Ele disse quase zangado: "Desculpe-me, a senhorita deixou cair isto." E entregou-lhe um ovo. E esse foi d'Album, de Katherine Mansfield. Foi. Uma história existencialista que passa uma boa mensagem sobre até onde a timidez pode chegar. Ou impedir de conquistar, para melhor dizer. Um cara bem bitolado, né? Originalmente intitulado An Album Leaf, que significa a mesma coisa, né? Folha de álbum. Eu acho que eu devia ter dito isso lá no começo, né? Ah, interessante. Não, ficou a curiosidade pro final agora. Pois é. Saiu em 20 de setembro de 1917 na revista New Age. E daí depois a Katherine Mansfield revisou o texto e ela mesma alterou para o título sempre em francês, já que o texto se passa em Paris, né? Então essa historinha realmente do título dessa história, por isso que ela é em francês foi d'Album. Mas a primeira versão saiu An Album Leaf, que saiu em inglês, depois ela muda. Sim, Então a gente está diante de Ian French, pintor que tem uma vida reclusa da sociedade. Quando ele aparece em cafés, várias mulheres tentam conquistá-lo. Sim. Mas a visita no estúdio dele é sempre impossível, né? Isso até um dia chuvoso em que ele avista da janela uma moça magra de avental e lenço rosa na cabeça. E aí a gente tem um fluxo de consciência muito intenso no conto, tanto desde antes, quando essa narradora é onipotente, onipresente, sabe de tudo dos pensamentos, dos sonhos do Ian French, e ela já desde antes começa a fazer conjecturas sobre ele. Sabe o que me parece, Lucas? Que esse texto, ele tem muito assim o clima, provavelmente ele foi criado em um café parisiense enquanto a Katherine observava realmente algum menino, não sei, sabe? Né, pode ser. Porque tem aquele momento em que ela fala que parece um moço que fugiu para o mar carregando uma trouxa, e daí que ele cai na água. Até foi bem legal, você colocou
o efeito, né? Como se ele estivesse caindo. Ficou muito imersivo. Até parabéns. Eu amei a sonorização desse conto. Tá demais, assim, pra ouvir e reouvir. Muito sensacional. E, então, só que ela vai dando, assim, essas ideias pra gente sobre ele, acerca dele, já que é um caso sem esperança, né? 3 moças ali que tentam conquistá-lo, sempre ela afirma que é um caso sem esperança. Aí, note, meu Deus, que maestria de escrita. Então a gente começa, quando ela se propõe a descrever minuciosamente, de fato, não só o personagem, que é um jovem, mas também o seu apartamento, a narradora resolve revelar como é por dentro. É de uma sensibilidade ímpar, porque ela diz assim, por um lado, pois o espírito da bondade custa muito a morrer nas mulheres, né? Fala que quando ela diz isso, parece que ela está se referindo às mulheres como o anjo do lar, que é algo que a Virginia Woolf usou depois, né? Porque a Virginia fala, num momento, elas se relacionavam, elas trocavam cartas, a Virginia era um pouco mais jovem que a Catherine, mas a Virginia falou numa das cartas que foi a única pessoa que ela invejou na vida. Ela queria escrever como a Catherine Mansfield. Inclusive você percebe, sim, essas semelhanças, né, na escrita das duas mesmo. E isso nos diz muita coisa, porque dia 19 o clube é com a Virginia Woolf, né? O texto mantém, os nossos membros do clube já estão ficando afiadíssimos, estudando tudo no entorno. Mas depois de muito artista imaginar, o golpe final do conto é pura ação. A gente observa quando ele resolve seguir a moça. Ele vira um stalker ali no final, né? Tipo, vai atrás dela em todo que é lugar. Descobre que ela sai à noite para comprar nas quintas-feiras. E daí a gente tem um misto de ação, que narra os passos da vizinha, e tem os fluxos de pensamento do rapaz ao mesmo tempo, que também é um monte de ação. Eles sentados conversando no fim do dia, ele pintando ela e ela sempre odiando, porque é de uma forma muito mórbida. Né? Se fosse um conto do Edgar Allan Poe, ia terminar de outra forma. Sim. A história. Muito sinistro, lúgubre. Mas aqui é lindo, porque quando ela começa a fazer essa transformação, é quando cai a chuva do início da primavera. E de novo aqui, eu vou atentar para a lindeza de sonorização desses momentos, né? A descrição de detalhes é muito rica também, né? Do depois da chuva, fala da terra molhada e do comportamento das pessoas saindo pra janela, né? Depois da chuva, abrindo, sentindo o ar da chuva. Enfim, é muito marcante essa parte. Né? E é desse fio que você acabou de comentar que eu entendo que sai a inspiração pro título, né? De folha de álbum. Porque as pessoas indo na janela, ou a visão que ele tinha da sua janela, ou ainda o projeto de vida em família que ele constrói na cabeça dele com a moça magra, que ele pinta na sua mente. Tudo isso pode ser a folha de álbum, né? Cada uma dessas coisas, desde o cotidiano da vida em casal que ele imagina, até a própria situação atual em que ele está só, como você disse, stalkeando ela. Né? Eu acho que é cheio de simbolismo também, ali no final, principalmente, porque ela vai primeiro na loja, na mercearia, né? Acho que daí no açougue, mas daí a última parada dela é na leitaria, né? Que é um símbolo de nutrição, assim, né? E o objeto final ali, o alimento que ele dá pra ela é um ovo, né? Muito bem notado. Vamos voltar um pouquinho antes ainda na história pra falar desse simbolismo. Quando ela pega o vaso de narciso pra pôr na chuva, né? Sim. Então, vamos aos sinais. O narciso, na França, as flores de narciso significam esperança. E na China, por exemplo, elas são associadas à boa sorte. No Japão, à alegria, júbilo. Né? E tem uma forte associação do Narciso com a Páscoa, o que torna mais óbvia a ligação com o renascimento, novos começos, né? Então, ali ela coloca um Narciso. Quando ele tá frente a frente com a moça, ele entrega um ovo para ela. O ovo, de novo, carrega a história da simbologia da renovação, é um símbolo universal de nascimento, de criação, e se manifesta por meio da transformação. Que é meio que uma piada também, porque você deixou cair o teu ovo, se o ovo tivesse caído, ele ia ter quebrado, né? Também. Então o ovo foi, pelo que eu entendi, foi ele que comprou, né? Ele que comprou, porque ela já tinha comprado um ovo, daí ele comprou outro, porque nota que ela deixa a narradora, e ali ele se demorou um pouco.
Então, quando ele se demora, ele compra o ovo, que ela não conta pra gente naquele momento, mas só no final, né? Mas então, o ovo é um repositório de uma nova vida. Mas aí, a Katherine Mansfield, apesar de dar todas essas dicas pra gente, nesse conto existencialista, ele também é um conto revisional, porque você fica refletindo sobre o que se faz e o que se deixa de fazer para além das aparências, pautado nos sentimentos mais profundos que a gente sente, né? Quem garante que essa moça magra de laço rosa nos cabelos já não fosse casada, né? O que ele imagina é que ela mora com a mãe, viúva de um jornalista muito pálido de bigodes longos. Então, por isso que eu achei meio platônico, assim, porque tem muita coisa que é ele que imagina, que a gente não sabe de verdade se é real ou não. Aí quando a gente tem esses sinais no texto, né, do Narciso, daí do ovo, a gente conclui que parece que só faltou mesmo a coragem pra agir diretamente e construir uma nova existência pra esse menino. Mas ainda deixa essa dúvida. A gente ainda não sabe ao certo qual que foi a resposta dela ou quem ela é de verdade mesmo, né? Sim, mas aí a esperança é a palavra-chave da história, porque em 3 momentos da história ela dá a dica que essa falta de vigor do moço, né, que ele tinha pela vida, repetindo ali, era um caso sem esperança, quando as meninas outras tentam conquistá-lo, né? E daí, depois disso tudo, de ouvir, né, e notar essas investidas femininas que ela foi desenhando ao longo, e tem um momento que, quando ele percebe que é realmente dessa moça que ele gosta, ele dá uma deixa, assim, que fica muito nas entrelinhas, que eu tô procurando aqui, que ele fala que ela é uma jovem como ele. A mesma idade, assim, né? E daí depois diz que antes, numa das que estavam tentando conquistar, chamou-lhe menino. Quando fala que chamou-lhe menino, remete à idade, que ele é um menino mais jovem, e essa mulher que estava tentando conquistar talvez fosse mais madura. Era mais jovem que o artista, né? Ele era mais jovem, né? Sim. No caso. O que confirma que ele não gostava de mulheres feitas. Quando ele começa a gostar da vizinha, ele fala que ele não gostava de mulheres feitas. Então, e nem novas demais. E nem novas demais. Então, a esperança é realmente uma chave. Esse é um texto pra gente ficar voltando e ouvindo em outros momentos, porque eu achei ele de uma beleza, assim, parece um curta-metragem, assim, eu fiquei imaginando todas as cenas na minha cabeça. Sim. Né? Tem mais simbolismos, não digo não tão simbolismos, porque tá bem na cara, né, que é quando ela sai na sacada, ela fala que ela tá usando o avental, né, que é um sinal de domesticidade. De uma dona assim. de casa. Isso. E daí, mas o laço mantém aquela vaidade também, né? Isso, e que daí é uma jovem, talvez, mademoiselle, né? Uma jovem solteira. Sim, e aí o esfregão, ela pega e bate o esfregão, né? Que também é outro sinal de uma dona de casa, né? Alguém que tá cuidando da casa. Aí vamos analisar do lado dele, tem outras coisas legais, que ele tinha em cima, no teto, escrito levante-se imediatamente, em cima da cama dele. Então essa necessidade de prontidão dele fazer o trabalho dele no tempo certo. E depois, quando ele se apaixona, só olhe pela janela lateral depois que você guardar todas as suas coisas de pintura. Né? Então é interessantíssimo. Nossa, eu amei essa história, do começo ao fim. Muito, muito, muito. Sim. E daí, Lucas, eu fui mais a fundo na biografia da Katherine Mansfield. Trago coisas aqui que a gente não trouxe outras vezes. Eu quero pincelar algumas coisas a mais. Na verdade, esse é o segundo texto dela? É o terceiro, se não me engano. O terceiro, que né? tem Êxtase, tem Casa de Bonecas. São esses dois. E agora a gente traz Foi d'Album. Né? Então, ela nasceu em 1888, 14 de outubro. Ela nasce em Wellington, na Nova Zelândia. É a escritora neozelandense mais famosa do mundo. Né? Só que ela nasce num berço muito, muito bem colocado. Uma família abastada, é uma classe média. E os avós deles já eram ingleses, nascidos numa colônia vizinha. Os avós dela, né? No caso, os pais do pai e da mãe, já eram bem colocados financeiramente. Então ela nasce num típico berço de uma família colonial britânica de classe alta. Era a terceira filha de um total de 6. E ela ainda era prima de uma escritora bem renomada, romancista britânica, nascida na Austrália, chamada Elizabeth von Arnim, que se casou com um aristocrata alemão, e ela escreveu Elizabeth, Seu Jardim Alemão. Ela tinha uma escrita semi-autobiográfica, uma prosa muito espirituosa, então ela já tinha assim meio que essa, uma escritora para se espelhar.
tia dela, prima, na verdade, falava muito de independência feminina, vida conjugal com ironia. E falava de natureza também. Aí, mesmo com 2 irmãs mais velhas, que se chamavam Vera e Charlotte, e 2 irmãos caçulas, o John e o Leslie, que o Leslie aconteceu uma coisa com ele, Leslie Harold Mansfield Beauchamp, que esse é o sobrenome todo, né? Ela mesmo nasceu Catherine Mansfield Beauchamp. Depois que ela muda só pra Catherine, né? Que ela nasce Kathleen. Então tem esses detalhes também. Eu lembro que ela mudou o nome, né? Kathleen pra Catherine. Esse irmão dela, ele morre na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, e isso impacta muito a vida da Catherine, né? Mas, apesar de ter todos esses irmãos, ela teve uma infância muito solitária e bastante alienada, porque teve ainda um outro irmão caçula que morreu bebê, com poucas semanas, e o primeiro sonho dela era ser musicista, porque ela tinha talento no violoncelo, né? Ela queria ser violoncelista, e não sentia atração pela literatura, mas aí os pais a mandam para estudar em Londres, no Queen's College, e então ela começa, né, claro, nessa formação metropolitana, além da música, aprende francês, alemão, começa a fazer seus primeiros poemas em prosa. As primeiras histórias dela saem na escola, na High School Reporter e numa revista do colégio para as garotas de Wellington, entre 1898 e 99, veja, ela tinha 11 anos, muito recente, né? Em 1906, ela volta para Nova Zelândia. Dizem que já estava bem rebelde e perturbada. E depois ela começa a escrever os contos. E lá ela percebe que ela não consegue mais viver lá, né? É muito colonial, ela quer voltar para Londres. Ela já tinha uma vida mais sofisticada. E então ela faz todos os seus esforços. Em 1908 ela volta para a capital e se enturma com o grupo de Bloomsbury, né, que a gente já falou dele também com Virginia Woolf e etc. Aí começa uma vida boêmia, bissexual, que era muito comum a muitos artistas e escritores da época. E a Catherine era apaixonada por um amigo da família, um jovem violinista profissional, o Garnet Trowell. Eles romperam a relação. E ela, assim, questão de 3 semanas, ela se casa com um professor de canto, George Bolden. Se casa e já se divorcia. Daí ela reata com o Garnet e eles engravidam. E a mãe envia ela para Baviera nesse momento. Em 1909, a Catherine perde o bebê. Então, a questão de 1 ano depois, volta para Londres, tudo isso acontece, engravida, perde o bebê. Ele nasce morto, provavelmente dizem que ela levantou um peso, um baú de cima do seu guarda-roupa e o bebê acaba não resistindo, né? E isso marca profundamente a trajetória dela como mulher. Só que o seu trabalho na Inglaterra já começa a chamar a atenção de vários editoras. Entre eles, né, ela faz uma série de viagens, escreve como se fosse um diário, né? In a German Pension, que saiu em 1911, que era uma pensão alemã, né? Dessa questão das viagens também. Só que daí, nesse momento, ela contrai gonorreia. A gonorreia causa um sofrimento muito intenso na vida dela toda, porque ela desenvolve artrite por conta da gonorreia, então o resto da vida ela tem muitos desconfortos e ela passou a se enxergar como uma mulher suja, digamos assim, né? E esse livro sobre a pensão alemã não faz o sucesso esperado, então ela escreve uma outra história, um conto mais leve assim, e envia para uma revista, Avant-Garde, que significa vanguarda, né? A revista se chamava Reading, né, que é ritmo. Falei certo, Lucas? Rhythm. E o editor é o John Middleton Murray. E esse editor, ele rejeita esse texto porque ele quer algo mais sombrio. E então ela cria The Woman at the Store, que é a mulher na loja, que é sobre um assassinato, sobre doença mental. E aí sim, o editor fala, de longe a melhor história que já foi mandada para essa revista. E daí eles começam um relacionamento. Um relacionamento assim, ó. Ele visita ela no apartamento dela. Ela serve chá pra ele em tigelas, porque ela não tinha xícaras. E ela estava sempre de kimono, né? Os visitantes sempre demonstram assim que ela estava vestida dessa forma. E ela se sente atraída por ele e fala assim, olha, por que você não vem morar aqui no quarto de hóspede que eu tenho aqui, né? Então eles chegam a se casar em 1918. Só que daí ele vai e volta, eles se mudam diversas vezes, vivem separados muitas vezes, e todos os momentos quem a consola é a sua melhor amiga, Ida Baker, né, que aí também é amiga, né, enfim, é mais que uma amiga, né, provavelmente era uma namorada dela também, né.
Aí o irmão dela morre, né, como soldado ali na guerra, bem nesse momento. E ela escreve algumas das histórias mais bonitas da infância dela. Casa de Bonecas, por exemplo, ela escreve nesse momento, rememorando a infância na Nova Zelândia, brincadeira com os irmãos e tal. Muito bonito, fica para você escutar de novo, né, se não ouviu ainda aqui no nosso podcast. E a Catherine seguiu escrevendo bastante, né, ela fez muitos escritos, só que ela acaba não publicando muito, porque ela morre com 35 anos, né. Então, em 1917, ela contrai tuberculose e a sua saúde ficou bem comprometida. Ela teve um ataque quase fatal de pleurisia. Pleurisia é uma inflamação da pleura, aquela membrana que reveste os pulmões e a caixa torácica. E a dor é muito intensa e não consegue respirar e tossir direito, né? E ela começa a ir para vários spas na Europa. E em 1918 ela tem uma séria hemorragia. Só que ela morre ainda em 1923, que é até uma situação assim, porque ela corre pra subir a escada pra mostrar pro Murray, que é o marido dela, que ela tá super bem, e daí, na verdade, isso não acontece, ela não tava bem, né, ela tem um colapso ali, depois daquilo, uma hemorragia enorme de se esforçar pra subir a escada correndo, e ela acaba morrendo após esse episódio ali, com 35 anos. Mas antes disso, ela fez muitas tentativas, assim, algumas consideradas bem absurdas, nada ortodoxas. Por exemplo, ela foi, em 1922, então um ano antes, né, consultou um médico russo e o tratamento revolucionário era bombardear o baço dela com raio-x. Daí ela desenvolveu muitos calores e insensibilidade nas pernas, em função desse tratamento, né? Imagina. E depois ela fez uma tentativa de renovar sua vida espiritual. Ela se mudou para o Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem, de Georges, em Fontainebleau, que é na França também. E ela esteve sob os cuidados da terceira esposa, que veio a ser a terceira esposa do arquiteto Frank Lloyd Wright, né? Que ela se chamava Olgivanna Lazovich Hinsenburg, o nome dessa mulher, né? Que era a cuidadora ali, enfermeira nesse lugar. Né, que a gente admira tanto esse arquiteto, né? Sim, E ela foi a terceira esposa dele, essa que cuidou da Catherine Mansfield. Então, o Murray resolve, né? Ele organiza várias publicações dela depois que ela morre e saem mais algumas histórias, né? Porque ele fica com esse material e ela com também... espólio. Com o espólio dela. E então, Bliss, que é o êxtase, né? Sai como Bliss. No Brasil a gente encontra como Felicidade também a tradução. É um conto, assim, bem marcante que também tá aqui, que você deve escutar, você vai compreender bastante. E ela era uma grande missivista, ela trocava muitas cartas, né? Com Virginia Woolf, Lady Ottolini, Dorothy Brett e o próprio John Murray, que era o marido dela, né? Então, além das poesia, a prosa, né, que não foram publicadas, tem essas cartas também que depois vão sendo organizadas, né, e vão sendo publicadas junto também com seus diários. Então, eu vejo assim que a alma humana, a forma como ela coloca, né, só que por outro lado tem uma frase dela, uma aspa aqui que eu coloquei, que eu fico pensando que é tão existencialista, ela diz assim: realmente não creio na alma humana, nem nunca criei. Aí você fica pensando, nossa, que soco no estômago, né? Ela diz assim: tenho convicção de que as pessoas são como as malas, cheias de coisas diversas, são expedidas, atiradas, empurradas, lançadas ao chão, perdidas, reencontradas, até que por fim, no último transportador, as atira para o último comboio. É uma escritora que morreu cedo, né? Tinha essa visão cética, mas nos toca de uma forma. Morreu cedo. Pra época a gente sabe que 35 às vezes era até normal, né? Mas com uma vida cheia de reviravoltas. Nossa. E a tuberculose, engraçado, você falou do raio-x, que esses tratamentos que aconteciam na época para tratar a tuberculose, que eram muito malucos, assim. A tuberculose é um tema recorrente aqui no podcast, né? E, inclusive, eu lembrei de um que mandavam para cavernas, assim, inclusive. Tinha as cavernas, descobriu essas cavernas com pinturas rupestres e tal.
E mandava a pessoa, o grupo de tuberculosos, mandavam lá pra ficar nessa quarentena aí. Ou, tipo, tentar se curar espiritualmente também. Então era tentado de tudo, assim. Nossa. E tinha que isolar, né? Porque era contagioso também. E, enfim, é um tema que volta aqui com bastante recorrência e vários escritores morreram de tuberculose. E é interessante falar que hoje a doença tem cura, né? É uma sequência de medicamentos que a pessoa toma, ainda precisa ficar isolado, assim, pra não transmitir tanto, mas tem cura. Hoje tá praticamente exterminada, né? Mas foi a doença do século, né? Matou, levou muitas pessoas. Verdade. E nessa, você comentou que a Virginia Woolf, né? A contemporânea aí da Catherine Mansfield, vai estar no encontro do Leitura de Ouvido. Esse encontro acontece mensalmente com os nossos apoiadores. Então, se você quer entrar, fazer parte do Clube Leitura de Ouvido e receber outras recompensas, é só você entrar como apoiador, apoiando R$20 ou mais, pelo apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Uma das recompensas é entrar no clube, a outra você entra no clube do WhatsApp, né, que todos os nossos apoiadores lá, tem discussões bem bacanas, sempre sobre literatura, intercalando com outras artes também, né? Você entra nos créditos finais também do podcast e recebe o estudo aprofundado de cada obra toda semana, toda sexta-feira. Vai para os nossos apoiadores, junto com a arte de capa e uma mensagem nossa. Cria essa ponte, né, entre o ouvinte e o podcast. Muito bom. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chagurio Lopes, Antony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com Grupo Danco, Carmen Oliveira Mazili, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, com o projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Eudeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Márcio Oliveira Salves de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Mônica Tocarni, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Resende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Torne-se você também um apoiador entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. Não esquece de se demorar um pouquinho no I, porque são 3 Is que você vai falar, né? Foi da álbum. Não tanto assim. Foi da álbum. Isso é difícil. Foi da álbum. Foi da álbum. Isso. Foi da álbum. Então vai. Quero ver misturado com a língua portuguesa agora.